Olá pessoal, bem-vindos para mais um conteúdo aqui no nosso canal do Mengão e vamos ver aí o que é que o pessoal, a mídia, Jogo Aberto, está falando sobre a decisão de logo mais entre Flamengo e Racing e Flamengo, valendo vaga nas finais da Copa Libertadores da América. É a semifinal, quem passar vai para a grande final da Libertadores da América, podendo enfrentar a equipe da LDU ou o Palmeiras se conseguir a grande virada onde perdeu por 3-0 o primeiro jogo. Mas antes do vídeo, peço aí que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Também comente aí o estado, a cidade de onde você está falando. É muito importante nós sabermos onde é a nossa audiência e também mandarmos um salve aí para você. Equipes com muita qualidade. O Flamengo elogiado, todo mundo conhece bem esse time, esse elenco, as propostas do Felipe Luiz. O Racing é uma equipe vitoriosa, incomoda na Argentina, no continente. Cicinho, expectativa alta para esse jogo hoje. É muito alta exatamente pela qualidade desses dois times, né, Renata? Até porque o Flamengo é muito mais time. O Racing é mais naquela questão do futebol argentino, na vontade. E o Flamengo é muita técnica. Então vai ser um jogo assim que o Flamengo vai ter que se superar, né, na questão da vontade, da dedicação. E o Racing vai precisar também de um pouco de qualidade para poder furar aí o bloqueio do Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo é muito, mas muito favorito mesmo e tem tudo para voltar classificado da Argentina. Ronaldão, como trabalhar essa vantagem de 1-0 nesse jogo? Como administrar lá na Argentina? Um goleiro bom tem, o Rossi. Né? Agora, o que vai ter que superar ali vai ser os 15 primeiros minutos, que eu acho que eles vão vir. Como sempre, né? Os times argentinos, eles usam esses 15 minutos para pressionar, para empurrar a equipe adversária para dentro do gol. E eles vão tentar, de toda forma, tirar essa diferença logo no começo. Se o Flamengo conseguir superar, tocar essa bola, conseguir contra-atacar algumas vezes, vai ainda equilibrar. Mas tomar cuidado no começo do jogo, que é importantíssimo. Pois é, o Flamengo tem essa vantagem, Edu, mas sabe que do outro lado é um time com uma torcida apaixonada, que vai usar o fator campo e que está usando também esse 1-0 como se fosse plenamente reversível. Renata, eles acreditam muito que possa reverter a situação. Eu acredito que também tem chance sim, porque é um bom time, é muito bem armado. Mas o Flamengo tem jogadores experientes, né? Tem o Arrascaeta, tem o Jorginho, né? Tem o Saúl, que tem um meio de campo que dispensa comentários, são jogadores experientes e que tem que chamar a responsabilidade nesses momentos. Então eu acredito muito que vai ser um bom jogo e tentar, como o Ronaldo falou, os 15 primeiros minutos tentar aguentar essa pressão, aí depois o jogo vai decorrer sim, principalmente para a equipe do Flamengo. Bom, jogo aberto, carimbando. Sim, Renata, buenos dias para você, buenos dias aos meus irmãos Ronaldo, Cicinho. Bom, gente, faz frio na Argentina, nesse momento a temperatura na casa dos 13 graus. Tá até um solzinho aqui para brilhantar o jogo aberto. Vou tentar trazer um panorama, então, para essa partida de hoje. Primeiro, o clima de rivalidade muito intenso aqui na Argentina. Ontem já vivenciamos um pouco disso aqui no entorno de El Cilindro, em Alvejaneda, é o distrito de Buenos Aires, como vocês bem sabem. E a torcida do Racing muito confiante com essa possível classificação em busca do bicampeonato da Libertadores. Ontem à noite eu consegui conversar com alguns torcedores. A maioria dos palpites deles segue o mesmo, 2-0 para o Racing. Por outro lado, o torcedor do Flamengo chegando por aqui também. Ontem teve até uma concentração em Puerto Madeiro com torcedores do Flamengo, fazendo ali uma festa, alguns tons de vermelho e preto aqui por Buenos Aires. Agora, sobre o Felipe Luiz, teremos novidades. Um Flamengo diferente em campo hoje. Muito provavelmente a escalação vai ter também uma formação um pouco diferente. Vou tentar resumir as novidades, tá? Léo Ortiz volta à zaga, recuperado do estiramento no tornozelo direito ao lado do Léo Pereira. Na lateral direita, o Varela ganha a vaga do Royal e na lateral esquerda, Alexandro de volta ao time titular. O meio de campo vai ser um meio de campo mais consistente, que consegue segurar a bola. Ou seja, o Pulgar volta para ser aquele homem de marcação, junto com Saúl e Jorginho, que são jogadores com poder de segurar essa bola, de ter o controle do jogo. E o Arrascaeta, apesar de mais centralizado, vai jogar também de forma mais ofensiva, um pouco mais à frente, circulando entre o ataque e o meio de campo, já que o Flamengo não vai ter aquele 9, o Pedro nem viajou, não tem condições de jogo. No ataque, Plata de um lado, Carrascal, que vive um ótimo momento, jogando do outro lado. E ontem foi o time que o Felipe Luiz
testou nesse único treinamento que ele teve aqui na Argentina, na tarde de ontem, lá no Centro de Treinamentos do Defensa e Justiça. Hoje a torcida do Flamengo vai fazer uma concentração às 4 da tarde e vai ser escoltada pela polícia local até aqui, El Cilindro, o estádio do Racing, capacidade para 55 mil pessoas, que deve estar cheio logo mais, afinal a torcida argentina também está confiante, assim como a rubro-negra. Mas é claro, a gente preparou aquela reportagem contando os detalhes do treinamento e também do clima aqui na Argentina para antecipar um pouco esse clássico de semifinal. Vamos lá. Conforme as horas vão passando, as ruas de Buenos Aires vão ganhando tons em vermelho e preto. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. A equipe de Filipe Luís fez o último e único treino na Argentina, antes da partida considerada a mais importante do ano. A principal dúvida do treinador é justamente no ataque. Com a fratura do antebraço direito no jogo de ida, Pedro sequer viajou com o grupo e a função de centroavante virou uma interrogação. Apesar de ter feito a posição contra o Fortaleza, Bruno Henrique já disse que não se sente confortável e Filipe Luís deve testar uma nova opção. Com o retorno aos treinos, Léo Ortiz, recuperado do estiramento no tornozelo, deve ser escalado entre os titulares com Léo Pereira. Muito preparado para esses momentos, a gente acho que se prepara a vida toda para viver uma semifinal de Libertadores, ainda mais com a camisa do Flamengo. Então estou muito empolgado para o que vem aí, para essa grande semifinal. Não tive a oportunidade de jogar o primeiro jogo, mas agora pude me recuperar e estar pronto para ajudar a equipe da maneira que for a conseguir a classificação. Na lateral direita, Varela ganha a vaga de Emerson Royal e na esquerda, Alexandro, poupado no sábado, também volta. Sendo assim, o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Saúl, Plata, Arrascaeta e Carrascal. Na minha opinião, galera, rapidinho, Filipe Luís poderia colocar ali o Bruno Henrique no lugar do Gonçalo Plata. Na minha opinião, Bruno Henrique jogando ali ao lado de Arrascaeta, ali no lado direito, na ponta direita, levaria muito mais perigo à equipe do Racing neste jogo, né? É uma opção muito boa, Gonçalo Plata, mas, na minha opinião, Bruno Henrique deveria ser o titular. E, na sua opinião, quem deveria ser o titular? Vamos voltar para o vídeo. La casa está tranquila, estamos ya acostumbrados a jugar este tipo de partidos, a este tipo de encuentros en estas etapas también finales de la Copa, así que estoy tranquilo, el equipo está tranquilo y sabemos lo que tenemos que hacer mañana. Sin duda va a ser un partido difícil dentro del campo y afuera también, como ellos también tienen una hinchada que lo alienta todo el partido, así que va a ser un encuentro muy lindo, dentro del campo muy duro y nada, vamos a dejar todo en cancha. O clima em Buenos Aires não é amigável entre as torcidas e os argentinos prometem um semblante de vingança logo mais. Em áudio vazado nas redes sociais, Gustavo Costas, técnico da equipe argentina, falou em destruir em campo e até usou a seguinte frase: "Nós vamos matá-los". Me chupa um huevo. Tiremos toda a cancha abaixo, todo. O time de Avellaneda tem 2 desfalques importantes para a decisão. Santiago Sousa já operou o maxilar fraturado e não deve jogar mais na temporada. Quem também está fora é Elias Torres, que se recupera de lesão ligamentar no joelho direito. A provável escalação tem Cambeses, Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Almendra, Nardoni, Conetti, Santiago Solari, Maravilha Martínez. Thiago Carvalho, foi só o começo, hein? Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais, trazer detalhes sobre Racing e Flamengo. Noite decisiva para a torcida rubro-negra. Obrigada por enquanto. Muitas graças, muchacho. Já falamos mais com o Thiago, agora a prévia do Flamengo. Nada confirmado. Filipe Luís não divulgou o time titular
Então, por enquanto, tem aquela base dos treinamentos, do que foi proposto nos últimos dias. Rossi, esse sim, titular absoluto. Varela na direita. Os dois Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga. O Alexandro na lateral esquerda. Pulgar deve ser titular. Ao lado dele, Jorginho e Saul seria uma novidade no time do Flamengo, jogando com 4 meias, completando com o Arrascaeta, que já é um meia atacante, né? Pisa na área toda hora. E aí o ataque, já que não conta com o Pedro, teria o grande destaque da partida do Maracanã, o Carrascal, e ao lado dele, o Plata, que não fez uma partida vistosa contra o Fortaleza, mas é um jogador da confiança do Filipe Luís. Para vocês, essa escalação é a ideal? Teria alguma modificação? Vocês tentariam algum jogador diferente? Edu, você primeiro. Renata, eu gostei da escalação, se for realmente essa, até porque você colocando jogadores rápidos na frente ali, como Plata, o Carrascal, isso acaba também dificultando principalmente a marcação da equipe do Racing, né? Também tem o Luiz Araújo, que entra muito bem também, que tem funcionado principalmente ali pelo lado direito. Então, você tendo esse meio de campo, né, com Pulgar, Saul, Jorginho e Arrascaeta, Renata, eu acho que esse aí é o grande segredo do Flamengo para esse jogo. Porque tendo esses jogadores bem posicionados, com a posse de bola, vai dificultar bastante a equipe do Racing. Ronaldão, para você, por exemplo, o Bruno Henrique poderia aparecer? Isso que eu ia falar para você. É mesmo? Que sintonia. Sabe por quê? Que raridade. Nós pensamos junto até, porque eu diria o seguinte, ele entrou no lugar do Pedro e é uma correria só pelo lado direito. O Plata não está tão bem. Então, eu acho que poderia sim, na ausência do Pedro, colocar o Bruno Henrique, porque seria mais um cara de velocidade, um cara que também tem domínio com a bola no pé, para fazer uma tabelinha com o Arrascaeta aí. Porque o Arrascaeta se deu muito bem com o Pedro, que o Pedro saía, abria o espaço para ele, dominava e já achava ele. E o Bruno Henrique pode fazer muito bem isso também. Então, eu tiraria o Plata e colocaria Bruno Henrique, jogando Bruno Tem um jogador que entrou muito bem no segundo tempo contra o Racing no Maracanã, que foi o Samuel Lino, que era um titular, ficou 10 jogos aí sem marcar, aquela coisa toda. A torcida pegou no pé, ganhou um banco de reservas. Poderia aparecer nessa equipe principal, Cicinho, e o Saul também seria uma novidade. Não, sim, o Saul eu acredito que é mais pela questão da experiência, então para controlar ali esse meio de campo juntamente com o Jorginho e o Pulgar. O Samuel Lino eu seguraria ele mais um pouquinho ainda, Renato. Poderia pintar essa opção do Bruno Henrique? Sim, mas eu acredito que essa é a melhor escalação, porque quando você tira da zona de conforto os zagueiros argentinos, fazendo ele correr atrás dos jogadores, ao invés deles ficarem bloqueados ali, tendo um jogador para... Como a questão Pedro, Bruno Henrique tem essa característica, você favorece o sistema defensivo. Então, você tirando o zagueiro da zona de conforto, fazendo correr atrás desses jogadores leves, acredito que é a melhor opção. Olha, com qualquer escalação, o Flamengo nem tem que pensar em empatar, tem que pensar em vencer, eliminar o Racing, chegar na decisão, que é o grande objetivo de 2025 para o Flamengo. Vamos ver também o que o pessoal da ESPN falou sobre esse jogo, escalação, tudo sobre o Flamengo contra o Racing, também aí válido pela semifinal da Copa Libertadores. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Totalmente torcedor rubro-negro, já de madrugada aqui em Puerto Madero, em Buenos Aires, na Argentina. Estamos eu e o Pedro Ivo aqui acompanhando a festa da torcida rubro-negra, enquanto tinha o jogo aí do Galo contra o Del Valle. Eles estão fazendo festa aqui, a torcida chegando em peso, a torcida rubro-negra. Flamengo que encerrou sua preparação hoje, treinando no CT do Defensa e Justiça em Ceballos, e no encerramento dessa preparação, gol, uma pequena dúvida entre o Varela e o Emerson Royal, mas deve começar o Varela. Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre a defesa, meio de campo com Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. E essa dúvida que a gente só vai saber uma hora antes do jogo, Luiz Araújo ou o espanhol Saul, e na frente Carrascal e o Plata. Flamengo é favorito para conquistar a vaga ou há uma indefinição? Muito se fala do ambiente que o Flamengo vai encontrar hoje aqui em Avejaneda, né, no Cilindro. Muita pressão, fumaça, sinalizador, o Racing não quer saber, tá falando isso de punição de Conmebol e tudo mais. É um ambiente hostil, é um ambiente que favorece o Racing, mas a gente não pode lembrar que na vantagem, na bola e no que se desenha taticamente o jogo, o Flamengo é superior. Para mim, minimamente favorito o Flamengo, sim. É isso aí, a torcida rubro-negra continua fazendo festa aqui em Puerto Madero. Voltamos aos estúdios. Beijo pra você, Marcelo. Um abraço no Elton e no Fã de Esportes, especialmente você, rubro-negro.
acho que se prepara a vida toda para viver uma semifinal de Libertadores, ainda mais com a camisa do Flamengo. Então, estou muito empolgado para o que vem aí, para essa grande semifinal. Não tive a oportunidade de jogar o primeiro jogo, mas agora pude me recuperar e estar pronto para ajudar a equipe da maneira que for a conseguir a classificação. Mandar um recado para aqueles que infelizmente sofreram essa tragédia que foi na vinda para cá e que não vão poder vir por motivos de saúde, talvez, e torcer para que eles se recuperem o mais rápido possível. Pedro Ivo também fala sobre isso, sobre a atmosfera que eles vão encontrar lá em Avellaneda. É claro que vai ser muito difícil, mas ainda assim, você com a vantagem de 1-0, você tem que jogar como você sempre joga, porque a vantagem de 1-0 não é grandes coisas assim também, Elton. Sim, para mim é o jogo mais difícil do Flamengo na temporada. E olha que o Flamengo teve que vencer o Atlético, esse Atlético que foi para a final da Sul-Americana na Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis, mas venceu na Arena MRV. O Flamengo enfrentou o Estudiantes e também foi um confronto difícil, foi para os pênaltis, né? O Flamengo conseguiu a classificação. O Flamengo enfrentou o Palmeiras, que é o grande desafiador também na Libertadores no Campeonato Brasileiro, e foi um jogo complicado, mas eu acho que o cenário montado para essa partida traz esse ingrediente de jogo mais complicado. O Flamengo tem uma vantagem, mas enfrenta o adversário que o fator casa faz muita diferença. Ok, de 23 partidas em casa, venceu 13, ou seja, deixou de vencer 10. Sim. Não é um time muito dominante em casa, mas na Libertadores eleva o patamar, parece outro time, né? O Racing é um time que a gente viu ali, né, nos mata-matas. Ano passado passou pelo Corinthians com autoridade, enfrentou o Cruzeiro fazendo também um primeiro tempo ali de muita imposição na final, né, da Sul-Americana. E a gente sabe que é um adversário que em casa faz muita diferença. E sem contar a Recopa também, né, contra o Botafogo. Mas a vantagem tem que ser levada em consideração, Marcelo. É um time que é bem experiente, não só em Libertadores, mas em grandes jogos. Muitos disputaram Champions League, outros estavam na Europa há pouco tempo, estão habituados a esse tipo de jogo, do tamanho desse jogo. E eu acho que é um Flamengo que é tão dominante com a bola nos pés, que se fizer a versão simeonista do Filipe Luís, não levar gol, vai para a final da Libertadores. É claro que não tem essa vocação de se defender. É isso que eu ia falar, não dá para entrar pensando nisso também. Não dá, e contra Estudiantes foi a mesma coisa, né? Não dava para pensar dessa forma. Mas, se conseguir fazer a defesa funcionar, o Flamengo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. É um time que sofre poucos gols. Se conseguir fazer essa defesa do Brasileiro e para a Libertadores, vai estar na final, em mais uma final da competição. Mas é um jogo muito difícil. Repito, para mim, o jogo mais difícil do Flamengo no ano. Pois é, a gente viu, inclusive, o torcedor do Racing fazendo toda a sua festa e não era jogo ali não, tá? É simplesmente uma festa antes dessa partida, 2 dias antes da partida do Racing contra o Flamengo. Eles sabem que eles precisam tirar essa vantagem do Flamengo, porque venceu o rubro-negro, venceu no Maracanã por 1-0. Bom, temos o time, o provável time, e o Elton estava falando sobre a defesa do Flamengo, que é a defesa do Campeonato Brasileiro menos vazada, e o Léo Ortiz deve estar à disposição, pelo menos essa é a última informação que os nossos repórteres trouxeram lá da Argentina. O Flamengo deve entrar em campo com Rossi, Varela, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Arrascaeta, o Carrascal e o Plata. O Luiz Araújo também pode sair para a entrada do Saúl. Veremos como é que vai ser. Você acha que esse é o time ideal do Flamengo ou você tiraria o Luiz Araújo e poderia colocar o Saúl? Troca, né? O lado ali. Sim, eu acho que esse é o time ideal, né? Ao entrar um terceiro meio campo e o Flamengo perde um pouco mais. Falar falso lateral direito para um lateral direito de origem é até estranho, mas ele tem jogado como zagueiro no Flamengo. O Luiz Araújo, ele traz essa questão também, né, Marcelo? Um canhoto que joga pelo lado direito, ele costuma ser muito incisivo, né? De trazer a bola para dentro, bater de perna esquerda. É bom na bola parada, muitas assistências. O Racing joga com 3 zagueiros e 2 laterais presos, ou seja, você ter 2 pontas também para abrir o campo é importante. O Plata, como falso 9, não tendo o Pedro, é uma opção também. O Plata fez isso no Mundial, já fez alguns jogos nessa temporada pós-Mundial também, enquanto o Pedro não conseguia recuperar a posição. Então não é nenhuma novidade esse time do Flamengo. O sistema defensivo, tendo o Alexandro do lado esquerdo, sustenta mais também, porque é um cara que pode fazer muito bem esse terceiro zagueiro pela esquerda. Né? Até porque o Almendra, o Martirena, o Nardoni são caras que buscam os lados do campo, né? Esses caras também têm muita habilidade para jogar pelos lados, então o Flamengo vai sofrer muito por ali. Se a defesa funcionar muito bem,
vai, repito, né, vai sair classificado de um jogo bem complicado e ir para a final, ou contra Palmeiras ou contra a LDU, que aí já é outra história. Mas eu acho que é um Flamengo bem equilibrado para enfrentar essa equipe do Racing. Pois é, e o Bruno Henrique no banco de reserva, acho que realmente é uma tendência também depois do que aconteceu no Campeonato Brasileiro no fim de semana. E veremos o que vai acontecer também com o Racing. Gustavo Costas, o treinador do Racing, ele é simplesmente uma lenda. Ele foi jogador, é torcedor, hoje treinador, e impressionante como os jogadores do Racing jogam por ele também. O Mengão joga logo mais, né, a partir das 21h30, jogo válido pela jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores da América. Flamengo venceu o Racing por 1-0 no primeiro jogo no Maracanã, gol de Jorge Carrascal no final do jogo. Flamengo agora tem a vantagem do empate e vai disputar, né, com certeza vai disputar a final da Copa Libertadores, né? Não sabe com quem ainda por conta do resultado de 3-0 da LDU sobre o Palmeiras, mas o Mengão deverá fazer, né, a sua lição, né? Fez a lição de casa, o dever de casa, e agora joga fora de casa no El Cilindro contra a equipe do Racing. Flamengo aí está escalado para jogar contra a provável escalação para jogar contra o Racing, e tem como novidade a volta de Saul, né? Muito provavelmente Saul deverá entrar na vaga de Luiz Araújo e Gonçalo Plata no lugar de Pedro, a qual está machucado e sequer viajou com a delegação. Flamengo aí espera também um bom número de torcedores no El Cilindro. Flamengo aí que leva milhões e milhões de torcedores pelo mundo onde o Flamengo vai. E o Flamengo aí está se preparando e deverá aí fazer um belo jogo, um grande jogo para vencer o Racing na semifinal da Copa Libertadores da América. Deixe o seu comentário aí de quanto será o jogo, qual o placar do jogo, deixe o seu comentário, também deixe aí a sua cidade, o seu estado, para que nós venhamos mandar um salve no próximo vídeo.